Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos, por que se maravilharam? Por que falaram com ele? Por que associaram eles ao Cristo? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Porque Pedro estava pregando debaixo do sobrenatural. Porque Pedro abriu a boca para o Espírito falar. Foi esse o êxito. Então, um ministério, uma pregação, meu irmão, às vezes ela está acompanhada de intelectualidade, às vezes ela está acompanhada de estudos sociais, e às vezes é um sermão entediante, maçante, ruim, que traz sono às pessoas, que não leva os membros da congregação a discutirem a respeito de Cristo após o sermão, que não leva ninguém a refletir e examinar a sua vida como está, que não leva ninguém a se santificar, que não gera fome, sede de Deus nas pessoas, e principalmente que não traz mudança aos ouvintes. Por quê? Porque são sermões pregados de maneira seca, fria e vazia, humana. A Bíblia diz aqui que só teve êxito, só se maravilharam. O segredo está no 8, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, pregou debaixo do poder do Espírito Santo. Hoje temos congregações no planeta Terra para mudar o mundo, mais de uma vez. Temos sermões sendo pregados em todos os domingos simultaneamente, em milhares de nações, e nada ocorre. Por quê? Porque esses ministros não estão pregando debaixo do poder do Espírito Santo. Há muita discussão filosófica, calvinismo, arminianismo, pentecostalismo, tradicionalismo. Há muita discussão inútil, ao invés de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. Ao invés de pregar debaixo da autoridade de Pedro, porque a Bíblia diz assim, eram informados que eram homens indoutos. O que Deus está querendo dizer não é a sabedoria, a filosofia, o conhecimento intelectual de um pregador que vai fazer ele ter êxito, e sim o poder sobrenatural que o tomar. Está aqui, isso aqui é clássico. Mas você vai dizer, e Paulo, o erudito? Filipenses 3, e tenho por perda todas as coisas, pela excelência disso que Pedro fez, pelo sobrenatural me tomar, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, porque o próprio Paulo disse, não é minha filosofia, a minha cultura, a minha sabedoria que vai fundar e consistir meu ministério, mas o poder do alto. Está claro aqui? Por isso que você vê uma diferença entre o Leonard Ravenhill e os intelectuais, onde eles estão filosofando e discutindo até hoje o calvinismo, o hipercalvinismo, a eleição, a predestinação, os tradicionais nessa luta da língua estranha, do mover, da profecia, da visão, os tradicionais, a Bíblia já foi revelada, não precisamos de revelação, ao invés de buscar o poder, ao invés de buscar o Espírito Santo, ao invés de ir ao pecador, a searas debaixo do poder, como Pedro era indouto, e não estou fazendo apologia a isso. Temos que estudar, ser letrados, ler a Bíblia 2, 3, 4, 15, 20 vezes, até Jesus voltar. Mas tudo isso tem que ser debaixo do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui que eles, os apóstolos, anunciavam com ousadia, com eficácia a palavra. Pregavam com eficácia, pregavam com êxito e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Qual o fator que fez ter essa ousadia? E foram cheios do Espírito Santo. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam. E todos foram cheios. Depois de serem cheios, pregaram com ousadia. Depois do sobrenatural revestir, depois do poder tomá-los, depois deles serem revestidos, pregaram com ousadia. Está claro aqui, mais uma passagem, agora não está limitada só a Pedro, mas a alguns outros. Primeiro tiveram que orar, buscar serem cheios. Quando foram cheios,
pregaram com ousadia. Então tiveram resultado, tiveram resposta. Então o obreiro aprovado no ministério da palavra, só revestido do sobrenatural. O que diz nesse versículo? Olha para cá. A multidão viu Jesus pregar no Monte das Oliveiras, pregando em Cafarnaum, na Galileia, todos os lugares. E a multidão diz assim, ó. E a multidão se maravilhava da sua palavra, porque falava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Eles se admiravam da pregação de Jesus, porque falava com autoridade e não como os escribas. Como os escribas falaram? Retórica, farinha, intelectualidade, montar um sermão baseado numa chave bíblica. Esse versículo liga com aquele outro, fiz um sermão e vou pregar. É um estudo bíblico com título de sermão seco e vazio. Retórica, hipocrisia, gente seca. E falavam com quem tem autoridade. Que autoridade? Por que se maravilhavam da doutrina de Jesus, da pregação de Jesus? Qual o êxito de Jesus? O poder que estava sobre ele. Lucas 4, 16 e 18, anota. Lucas 4, 16 e 18. Indo na sinagoga, abriu o rolo do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu, Deus me capacitou de poder, Deus me encheu de poder, nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9. Então Jesus era cheio de poder, por isso o ministério da palavra de Jesus tinha efeito, tinha eficácia. Por isso se maravilhavam dele e não da retórica dos fariseus, porque os fariseus tinham tanto conhecimento como Jesus, conhecia a lei toda. Jesus também conhecia a lei toda. E qual que é a diferença dos dois? É igual teólogos, seminaristas, cursos, colégios, que há muito enriquecimento intelectual, mas não há poder, não há o que fez Atos virar de pernas para o ar, não há o que moveu em todo o planeta debaixo do ministério de Paulo, o poder sobrenatural que causou arruaça entre os gregos, entre os filósofos, entre os romanos, entre os ímpios, os gentios. O poder que ia sobre Paulo, avassalador, como um anel de fogo rodeava Paulo, Pedro, Tiago, Apolo, Lucas. Era o poder sobrenatural, onde eles pregavam a mensagem. É isso que a igreja moderna precisa, é isso que os pregadores precisam, que os jovens precisam, o poder de Deus. Então acho bom que você, jovem, quiser o poder de Deus, comece a aprender a ficar trancado no seu quarto, comece a aprender a orar mais de 2, 3 horas, comece aos montes em oração e jejum secreto, como David Brenner, Charles Finney, John Wesley, até que poder te revista. Então você vai ser um homem de Deus. Então você que já é pregador, que executa o ministério da palavra, deixa eu te dizer algo a você. Você não deve subir um púlpito para pregar sem ter orado no mínimo 2 horas antes. Você não pode fazer isso. Até que o poder te alcance. O poder já veio uma vez, ele sempre virá. Nós não buscamos ser cheio do Espírito Santo uma vez só. Nós buscamos ser cheio continuamente, púlpito, para estar inflamada do poder, para que Deus capacite essa pessoa. Hoje temos comidas rápidas, sermãos de 20 minutos e pessoas preparando meia dúzia de versículos e não orando 15 minutos sequer, e vem e apresentam uma mensagem à igreja. Por isso a igreja está com inanição espiritual, por isso está morrendo, por isso é fraca. Por isso não há poder nos lábios desses ministros. Temos que voltar às veredas antigas, os moldes antigos, a igreja primitiva, os heróis da fé, que se consumiu em vales e montes, nos seus quartos, dia e noite, antes de subir num púlpito. E tiveram o resultado que você sabe muito bem. Viraram o mundo de pernas para o ar.